Bom dia. Fora Temer. Ela pode falar. Deve fazer efeito, acho que faz. Bem, eu agradeço muito o convite que veio através da professora Valéria. E também estou emocionada de estar nessa mesa, nesse conjunto de pessoas. Encontrei antigos amigos, pessoas que eu não via há muito tempo, enfim. As emoções fazem parte da vida acadêmica, né? Nada de ordem e progresso, é desordem e harmonia como resultado, né? Bem, eu, essa semana, fiquei um pouco sobrecarregada e fiquei pensando exatamente o que eu vou falar naquela mesa, né? Aí reuni um pouco os meus textos sobre relações de gênero e educação rural, peguei textos de outros autores, peguei a revista Caros Amigos, que é a minha fonte de inspiração, e era muita coisa. Aí eu falei, não, melhor eu chegar lá e falar com o coração, e falar da minha vida, da minha experiência. E aí eu tinha um dilema, porque na época em que eu fiz a faculdade, eu entrei na universidade naquele ano fatídico de 1964, a gente lia muito a Imaginação Sociológica, do Wright Mills, que é um livro de um americano, um sociólogo americano, bastante contestador, que não era assim nenhum esquerdista radical, mas só pelo fato de ser contestador, acabou se dando muito mal na Universidade Americana, né? E na Imaginação Sociológica, o Wright Mills aconselha a não confundir a biografia com a história, porque às vezes a gente está num processo histórico tenebroso, mas escapa de alguma forma aos resultados do processo. E então a biografia é uma coisa, a história é outra. E eu falei, eu vou chegar lá, vou falar da minha vida, não vai pegar bem. Mas de repente a moça ali, muito simpaticamente, falou que eu sou história viva. Então eu falei, pronto, dá para falar do jeito que eu pensei. E depois, se vocês tiverem alguma contestação, né, a gente debate. Na verdade, eu acho que há uma grande injustiça histórica em relação à minha biografia, porque eu nasci em 1934, em plena era do primeiro período Vargas, quando já se preparava o golpe do Estado Novo, né? Então, eu fui criada num quadro de ditadura bastante feroz, de muita tortura, de muita perseguição. Meu pai chegou a ser preso na época, e ele era um alfaiate de origem italiana, filho de italianos, então tinha uma visão um pouco anárquica e complexa, né? E ele tinha um ódio muito profundo pelo ditador, mas ele era obrigado a ter uma foto do Getúlio Vargas na alfaiataria, porque esse culto à personalidade fazia parte daquele mundo fascista que se implantava no Brasil como reflexo do fascismo europeu, da luta, do nazismo, propriamente. Bem, aí eu me casei, tive minhas filhas, nessa parte fui muito feliz, né, para separar um pouquinho a biografia da história. E quando eu entrei, passei por outras crises, né? Por exemplo, quando o Getúlio se suicidou em 1954, nesse momento eu era ainda muito jovem, não percebia bem a gravidade da coisa, e o Getúlio ele volta com... O Getúlio é uma coisa a ser estudada do ponto de vista psicanalítico, né? Porque o homem foi um ditador feroz nos anos 30, e em 54 ele se torna um nacional desenvolvimentista preocupadíssimo com os rumos do país. Então, não dá para falar mal nem bem, né? A gente tem que um pouco estudar a personalidade dele. Mas, enfim, quando ele se suicidou, articulava-se um golpe para impedir a tomada de poder de Juscelino Kubitschek, que era um candidato dele, né, apoiado por ele. E essa articulação desse golpe foi impedida, por incrível que pareça, pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um militar. Então, também os militares não são lá assim, tão tenebrosos como a gente viveu após 64. Em 64,
o golpe caiu duramente sobre mim, sobre minha família, sobre meus amigos. Eu tive amigos desaparecidos, presos, torturados. Aí é que eu ficava pensando, bom, é a história, não é a biografia, né? E, finalmente, outro dia eu escrevi um texto até para minha filha postar no Facebook, onde eu digo, mas outra vez, não é justo, né? Não é justo passar por esse tipo de situação 3 vezes ao longo da vida. Bom, o que me resta, então? Continuar lutando, né? Como bem falou a professora Maria Tereza, a fala dela, para mim, foi muito inspiradora, porque existe uma possibilidade de continuar a luta, a não ser que o fechamento seja de tal ordem que a gente seja novamente amordaçado, como foi nos anos 60. Mas eu espero, assim, otimisticamente, que não farão isso novamente, até porque não é mais necessário. A ideologia da dominação da direita, da força do capitalismo, está tão forte no Brasil, através principalmente das mídias, como a Maria Tereza lembrou, que não é mais necessário acabar com o discurso esquerdista. Eles vão continuar no poder, seja PMDB, seja PSDB, seja quem for, e eles vão continuar se divertindo com as nossas críticas, porque não os atinge. Bom, isso é um aspecto. Agora, tem um outro aspecto ao longo da minha vida que precisa ser ressaltado por causa da ameaça que paira hoje sobre as mulheres, e que é o aspecto das conquistas. Quer dizer, nesses anos todos, principalmente de 1950 para cá, no pós-guerra, quando se fortaleceram os movimentos feministas, nós, mulheres, conquistamos muita coisa. Então, de uma forma muito dialética e contraditória, como Marx mostrou, o Brasil foi melhorando, foi piorando em relação a muitas questões políticas, mas ele foi melhorando em muitas questões do nosso cotidiano. Por quê? Por causa dos movimentos sociais. Então, um pouco é sobre isso que eu queria falar, porque eu sou petista, mas eu não acredito muito em partido político, porque o partido político tem que fazer o jogo político para poder ficar no poder. Mas eu acredito no movimento social. E eu acho que os professores podem, agora, iniciar um movimento social fortemente politizado. Eu acredito no movimento social e eu voto sempre naquele partido que dá espaço para os movimentos sociais, que é o caso do PT. Então, quando alguém vem, o PT precisa fazer autocrítica, o PT errou aqui, errou ali, eu digo, o PT ele não caiu pelos seus erros, ele caiu pelos seus acertos. E um dos acertos do PT foi ter dado espaço ao movimento social, aos movimentos sociais, e ter dado espaço no poder, com secretarias para a questão da mulher, para a questão do racismo, secretarias essas que estão sendo vão desaparecer. E como diz a reportagem da Caros Amigos, aquele tchau, querida, é para todas nós. Não é só para Dilma. Aquele tchau, querida, é para as mulheres brasileiras. O modelo da mulher brasileira vai ser o modelo Marcela, né? Vestida de branco, como diz uma coisa no Facebook muito interessante, lembrando uma cuidadora de idosos, né? Esse é o modelo. Então, o que essa ordem e progresso deseja de nós? Que nós voltemos a ser as cuidadoras, as servidoras, a filha mais velha que cuida da família, né? A esposa que cuida da carreira do marido. Então, aquela velha frase, por trás de um homem vitorioso há sempre uma mulher. E aí eu digo, exausta. Bem, então, quais são as medidas que nós podemos tomar, levando em conta a nossa biografia? No meu caso, por exemplo, eu posso pensar nessas medidas. Eu acho que a primeira coisa que falta nesse país, e tem faltado sempre, é uma memória histórica verdadeira.
Eu dei aula de história há muito tempo e eu sei o que são os currículos de história, o que é a história oficial. Então, a primeira coisa que o movimento social tem que levantar é que quando os europeus invadiram, na verdade, quando os europeus invadiram a América, e principalmente aqueles que invadiram o Brasil, eles declararam guerra aos índios, literalmente. Foi uma declaração de guerra, né? Em Cuba, por exemplo, na primeira hora, os tainos, que eram os habitantes originais de Cuba, que não se chamava Cuba na época, né? Eles foram dizimados, eles foram obrigados a trabalhar para fornecer ouro, porque a Europa tinha uma fome de ouro. E a opressão era tanta que eles morriam de desgosto, e as mulheres matavam os bebês e se matavam em seguida, porque não queriam que os filhos fossem submetidos a tamanha crueldade que vinha do colonizador. Eu acho que essa história tem que ser contada nas escolas. Nós não podemos continuar com esses currículos de história que estão maquiando a história. A história verdadeira tem que ser, em primeiro lugar, assumida pelos professores, que são os educadores. E, em segundo lugar, transmitida às novas gerações. Acabar com esses mitos da democracia racial, do homem cordial, do país que não tem preconceito. Sei lá, tem tanto mito que eu nem consigo me lembrar de todos eles agora, que são mitos que atravessam a nossa história. Uma outra coisa que faz parte da minha biografia, enquanto professora de história e socióloga, foi ter descoberto uma história anterior ao patriarcado, que também não aparece nem na vida acadêmica. É uma história que está obscurecida pela falta de memória que vem da ideologia. E antes do patriarcado, as mulheres eram divinizadas pelos celtas, na Grécia arcaica, bem antiga, em muitas populações originais de determinados países do Oriente, as mulheres eram divinizadas. Então, não existia um matriarcado, como querem alguns, em que as mulheres dominassem os homens, não era nada disso. Mas as mulheres despertavam nos homens uma admiração muito grande, porque o corpo da mulher se abria e, de repente, surgia um ser humano. Vocês já pensaram que coisa magnífica que é isso? Justamente o mesmo fenômeno que hoje, que a ordem e o progresso anuncia que a gente deve ficar em casa, né? E que então nós seríamos inferiores, porque temos útero. Esse mesmo fenômeno era um fenômeno que levava à divinização da mulher. Então, nessa época, toda uma pesquisa está sendo feita, nesses tempos, antes do patriarcado, Deus era mulher, eram deusas, né? Então, o feminino é que era divino. Claro, devia ter lá suas mazelas, não se sabe tudo a respeito desses povos. O que se sabe é que, com a implantação do patriarcado, a mulher foi reduzida à condição de escrava, porque o homem criou um Deus masculino único, né? Aí, como diziam alguns indianos, se a ideia de Deus é tão boa, por que a gente não tem um monte de Deus como era no passado, né? Mas que, vejam bem, eu tenho o maior respeito por todas as religiões, eu fui criada numa família profundamente católica. Eu estou falando do ponto de vista histórico, não estou falando mal de religião nenhuma, pelo amor de Deus. Eu só estou tentando mostrar que, com o patriarcado, a mulher perdeu aquela auréola de divina que ela tinha e se tornou escrava. Isso aconteceu em diferentes regiões da Terra, do planeta, em diferentes momentos. Mas é muito nítido no nosso tipo de civilização, que é a ideia de Adão e Eva, né, como uma situação em que a mulher é culpada de tudo. Também não sei porquê. Não sei o que tinha de errado comer aquela fruta, que devia ser super gostosa, mas, enfim, a gente paga por isso até hoje, né? Bom, então, essa a ideia de uma mulher gloriosa, grandiosa, a gente encontra ainda no candomblé, que é a ideia de Iemanjá, né? Não sei se vocês conhecem
a história de Iemanjá, eu gosto de contar. Na última fala que eu fiz, eu contei e as pessoas ficaram um pouco fascinadas, né? Iemanjá se casou com um orixá lá muito violento, muito ciumento, que judiava muito dela. Vou contar muito rapidamente, né? Mas o grande deus, o Lorum, tinha dado um cofre para ela, que era de barro, e ele disse para ela: você só quebra esse cofre quando você se vê em perigo. E ela seguiu essa orientação, guardou o cofre, só que o marido foi se tornando tão autoritário, tão despótico, tão perseguidor, que um dia ela resolveu fugir. E, tendo fugido, ela foi perseguida, e quando estava para ser alcançada, ela quebra o cofre. E quando ela quebra o cofre, surge o mar, que inunda tudo, e ela emerge gloriosamente como rainha do mar. Olhem a diferença com o mito de Pandora, dos gregos, que já é do patriarcado, que Pandora abre lá um estojo e saem todos os males do mundo. Então, quando a gente se volta para religiões mais arcaicas, mais antigas, que se formaram anteriormente ao patriarcado, a gente sente essa diferença de uma divinização da mulher, de uma valorização da mulher enquanto princípio feminino, né? Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o movimento social ele tem que incorporar essa ideia de que a mulher ela já foi preciosa, ela já foi rainha, ela já foi deusa. Porque senão nós ficamos ensinando aquela história de que as mulheres na Grécia ficavam no gineceu, as mulheres não sei aonde acontecia isso, as mulheres aquilo. E isso só contribui para diminuir a autoestima das meninas. Então, é preciso contar uma outra história. E a possibilidade de contar uma outra história, ela depende dos educadores, que têm que começar a pesquisar essa história. Porque ela não está nos livros didáticos. Os livros didáticos contribuem para diminuir a posição da mulher, historicamente, né? Alguns movimentos feministas adotam essa ideia que a mulher nunca foi nada, que agora é que ela conseguiu ser alguma coisa. E, então, a gente tem que ficar muito contente com o que já conseguiu. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, diante do golpe que nós estamos vivendo, que a professora Maria Tereza já diagnosticou com bastante sabedoria, uma das questões são as ameaças que pairam sobre a mulher. Então, um ministério sem mulher nenhuma é uma coisa que só acontece em alguns países árabes. Inclusive, na reportagem que eu vi, só 3. Como tem muitos países árabes, eu deduzi que em alguns, que apesar do islamismo ser a pior das religiões em relação à mulher, né, há alguns países árabes que têm mulheres nos seus ministérios. Então, partia a luta política de mostrar esse caráter machista e regressivo, porque, na verdade, nós estamos sofrendo um movimento regressivo, e não é só no Brasil, é em todos os países da América Latina, principalmente aqueles que têm petróleo. Então, Equador, Argentina, Bolívia, Brasil e Venezuela. Desses 5 países, a Cristina Kirchner já foi posta de escanteio, o candidato dela perdeu as eleições, a mídia contribui para desfazer a imagem dela. O Rafael Correa, lá do Equador, parece que já se ajeitou com a direita para não cair. A Venezuela está aquele caos que vocês sabem, depois do Chaves. E o Brasil, essa coisa que está nos acontecendo e que nos desafia para a luta. Evo Morales continua firme. Por quê? Porque, contrariamente ao caso brasileiro, na Bolívia, os indígenas são integrados. As comunidades indígenas são integradas politicamente. A Bolívia é um país predominantemente indígena. Por isso, um indígena chegou ao poder. Enquanto que no Brasil, os indígenas que resistem, que se rearticulam e que exigem, eles estão mais do que nunca ameaçados. Por quê? A demarcação das terras indígenas
que era uma tarefa a ser feita pelo Planalto, quer dizer, pelo Executivo, e que temos que reconhecer, nem Lula nem Dilma enfrentaram, ela vai passar para o Congresso. Quer dizer, mesmo que a gente ainda tenha uma outra primavera, porque nós estamos saindo da nossa primavera petista, né? Mesmo que a gente tenha uma outra primavera, o pessoal do Congresso já está com isso nas mãos. Quer dizer, como no Congresso predomina a bancada ruralista, né, a bancada do boi, a gente não tem nenhuma expectativa de que eles se interessem por esse tipo de problema. Então, essa grande dívida histórica, e isso também é uma coisa a ser ensinada nas escolas, isso também é um problema para o movimento social, essa grande dívida histórica que nós temos com os nossos indígenas, que foram massacrados, que sofreram genocídio, que depois foram integrados em parte, aqueles que se miscigenaram, né, mas nós temos os índios, né, os indígenas que ainda estão defendendo a sua cultura. Essa grande dívida que precisaria ser paga com demarcações justas, porque, afinal, gente, a terra é deles, né? Essa dificilmente vai acontecer nos próximos anos. E um outro problema seríssimo, que eu acho, quer dizer, já falei sobre a questão da mulher, na verdade, eu estou falando sobre coisas que vocês já sabem, mas são as reflexões que eu faço a partir dos meus 82 anos e da minha presença histórica no planeta. Um outro problema gravíssimo que nós temos no Brasil é o racismo, né? O racismo, principalmente contra os afrodescendentes, que é uma coisa tão marcante na nossa sociedade, tão absolutamente cruel, que ela precisa ser negada, né? Isso foi bem estudado pela sociologia dos anos 50, principalmente o Florestan Fernandes fez um trabalho sobre isso, né? Então, o preconceito contra o negro no Brasil é tão forte que é preciso dizer que ele não existe, porque a gente tem preconceito de ter preconceito. Isso é um fato que eu vivenciei muitas vezes na minha vida. Eu vou contar só uma passagem rápida. Um tempo eu dava aula em Presidente Prudente, que eu vim de lá, faz muitos anos, num conservatório musical. E eu dava umas aulas de harmonia, de análise e tal. E tinha um grupo, num colégio muito revolucionário da cidade, que estava fazendo campanha contra o racismo. E eles pediram se eles podiam ir ao conservatório e, durante a minha aula, falar sobre as questões que, na época, eram bem mais graves do que agora. Bom, não sei também se melhorou muito. Esse país melhora e piora tudo ao mesmo tempo, e eu fico confusa com a minha avaliação histórica. E aí, outros professores quiseram assistir. Aí entrou o professor desse colégio, bastante revolucionário, com os alunos que formavam esse grupo de combate ao preconceito, e começou a falar. Aí tinha uma professora que dizia assim, não, mas isso não precisa, para que isso? Isso não existe. Ela ficava angustiada, incomodada, era uma moça branca, de classe alta, que dava aula de alguma matéria complementar no conservatório. Acho que história da música. Não, mas isso não precisa ser dito, essas coisas a gente não precisa falar, isso é resolvido no Brasil. Era uma situação tão incômoda para ela que o professor e seu grupo foram desanimando da tarefa a qual eles estavam se dedicando, terminaram rapidamente a reunião e foram embora. Então, esse dia eu tive uma ideia muito clara de como funcionam as barreiras ideológicas. Elas não precisam de ter nada escrito. A ideologia está inscrita no cérebro das pessoas. Algumas pessoas, como a gente não pode mudar de cérebro, né, a gente precisava cortar a cabeça delas, porque não tem outro jeito, né? Pelo amor de Deus, é só uma metáfora, eu não estou sugerindo nada. Então, o que nós temos pela frente? Né? Nós temos pela frente um governo
que pretende um retrocesso, né? Essa é a minha análise, depois a gente pode discutir melhor. Esse retrocesso já está se dando em relação às conquistas femininas, em relação às pouquíssimas conquistas dos indígenas, que os indígenas nesse país só perderam, porque a guerra que foi declarada contra eles, no momento da descoberta, ela persiste. E ela se ampliou. Nesse país existe uma guerra contra todos aqueles que não são classe dominante. Essa guerra existe decididamente. E é uma guerra com desigualdade de forças. Eu considero quase um milagre que o PT tenha conseguido ficar 14 anos no poder. Isso, para mim, é um verdadeiro milagre, e isso me deixa otimista. O grande milagre foi ter colocado uma mulher na presidência. Isso nós devemos ao Lula. Esse também é um milagre quase inexplicável. No país do machismo, onde as mulheres ainda são espancadas, vai acabar a Lei Maria da Penha, né? Onde o estupro é uma prática, né? Que, inclusive, está sendo até defendida por alguns, né? Porque o que está fazendo a mulher sozinha na rua, com aqueles trajes, né? Então, nesse país, a guerra continua, e a direita estava sentindo que podia perder essa guerra. Porque, afinal, que esses pobres viajando de avião, o que é isso? Isso ameaçou, né? E essa direita está recuperando o pouco que ela perdeu, com o apoio internacional. Porque aí, você me segura, porque o que eu vou falar agora é bem complexo, então você me avisa quando eu estiver extrapolando o tempo. Porque, segundo a última grande leitura que eu fiz, que é um livro dessa grossura, chama-se O Império. Império, alguns devem conhecer, que é escrito por um grande filósofo comunista italiano, Antonio Negri, e um especialista em literatura, milagrosamente norte-americano, Michael Hart. Nos Estados Unidos também nasce gente com o mesmo tipo de inteligência que a nossa, né? Porque às vezes eu duvidava disso, né? Eu sempre fui muito cinéfila, e às vezes eu assistia os filmes americanos e eu ficava pensando, mas será que eles pensam assim mesmo? Ou é só para fazer filme, né? Bom, então, voltando, o nosso amigo Michael Hart, que ajudou bastante o Negri, é um grande estudioso dos estudos culturais. Nesse livro, eles descrevem a formação de um império mundial, que está se formando. E esse império é diferente do imperialismo, porque o imperialismo é o país poderoso que vai lá e explora o outro, mas deixa o outro existir, pelo menos como cultura original. Nesse império vão desaparecer todas as culturas e vai ser imposta a maneira de pensar do capitalismo, que é a coisificação do ser humano para a acumulação do capital. E nesse império, o governo desse império serão as megacorporações, os grandes holdings de grandes empresas que já dominam o mundo do ponto de vista econômico. E a primeira tarefa desse império é quebrar a soberania dos países. E é o que eles estão acabando de fazer no Brasil. Porque com uma presidente que foi guerrilheira e que é nacionalista, eles não conseguiriam o pré-sal. E a água que nós temos em abundância na Amazônia. E o pré-sal, se explorado pelo Estado brasileiro, como faz a Noruega, que é o país mais rico, mais tranquilo, mais poderoso, porque o petróleo é deles, né? O pré-sal, se explorado do ponto de vista nosso, permitiria tornar o Brasil talvez um dos países mais ricos do mundo. Quer dizer, o Brasil já é um país rico. Permitiria tornar a população brasileira uma das mais ricas do mundo.
permitiria acabar com a nossa miséria, com a carência das nossas escolas, com essa educação desprezada pelo poder público, com essa saúde que forma filas e que, para obter um exame, é preciso esperar meses. Enfim, isso aí que vocês conhecem melhor do que eu, porque vocês são um grupo que estuda essas coisas. Bem, eu acho que eu já falei demais, eu só quero fechar dizendo, eu acredito na educação popular, é preciso que a gente acredite. Eu acredito na educação popular, porque a educação popular é a educação que tem se preocupado justamente com os filhos dos oprimidos. Agora, essa educação popular, ela precisa se livrar dos entraves ideológicos. E um dos entraves ideológicos que eu conheço bem, porque eu dei aula de história em escola pública, um dos entraves ideológicos é a maneira como é ensinada a história. É preciso revolucionar o ensino de história. É preciso mostrar a mulher antes do patriarcado. Por exemplo, o mais cruel patriarcado que eu conheço hoje é o do Islã, né? Que em alguns países usa a mulher, obriga a mulher a usar uma burca que interfere em todo o relacionamento social dela. E até para nadar tem agora um burkini, né? Que é uma das aberrações. Bem, Maomé, que foi o fundador do Islã, casou-se com uma viúva que o sustentava. Vocês imaginem o que era o poder da mulher quando Maomé resolveu fundar o islamismo. Era uma viúva rica e ela o sustentou para ele formar uma religião que ia acabar com o poder das mulheres. São as ironias da história. Mas eu estou dizendo, essas histórias precisam ser ensinadas, né? Porque se a gente não ensinar essas histórias, as mulheres vão dizer, não, mas não dá mesmo, né? Eu tinha um professor na universidade que dizia, a escravidão da mulher é a escravidão mais longa, ela não acaba. E nós estamos vendo esse retrocesso. Então, os currículos de história, eles precisam modificar a abordagem. Tem que ter uma abordagem diferente. Mesmo que vocês digam, não, mas o currículo vem lá de Brasília, ou vem lá dessa quadrilha que governa o Estado de São Paulo, que não sai, né? Mas eu tenho experiência disso. Eu dei aula de história no tempo da ditadura. E eu fechava a porta da sala de aula e dava aula do jeito que eu queria. Bom, acabei pagando algum preço por isso, mas não foi muito caro. Bem, aí eu entendo que todos os professores podem fazer isso, mas ao professor de história cabe o papel não mais importante, mas é um papel decisivo. O professor de geografia também tem condições, porque tem formação histórica. Há professores de sociologia. Quanto aos professores que trabalham com as disciplinas exatas, as biológicas, não correndo o risco agora de ser mal vista, acho que eles precisam aprender um pouco com a gente, né? Com sociólogos, né? Como fez o Diógenes, né? Que foi me orientando no mestrado, e que é um biólogo. Quer dizer, nós temos que implantar uma definitiva transdisciplinaridade, que é o sonho do Morin. E eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas eu acho que eu tenho que dar a palavra agora à minha companheira lá, porque a gente sempre eu fico meio ansiosa quando eu tenho que falar, eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou falar alguma bobagem? Será que eu vou ofender alguém? Então, por favor, se alguém se sentiu ofendido, mil desculpas. Estamos num momento de nos preocuparmos mais com aqueles que não têm acesso à escolaridade do que com as nossas vaidades, né? Que a gente sempre tem um pouco, né? Eu agradeço a atenção com que vocês me ouviram e fico à disposição para qualquer contestação. Eu não sou dona da verdade, mas eu tenho mais de 60 anos de currículo de vida para dividir com vocês. Muito obrigada.